Graça e paz, amados irmãos, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Com alegria, voltarmos aqui na manhã deste dia para podermos estudar mais um pouco da sua palavra, E desejamos que esta manhã seja uma manhã de bênçãos para todos nós, E são exatamente 9 horas da manhã e estamos chegando aqui devagar para estudar a palavra, A Eliana está chegando aí, Bom dia, dona Eliana, como é que está você? Como é que entrou o dia? Ou de Deus vai chegando, se posicionando, para podermos, isso, graça e paz. Flávia Dóia, está aí chegando, Muito obrigado pela presença. Deixa eu acenar aqui, Muito obrigado. Flávia Dória, Eliana Araújo, está aí chegando o povo de Deus, para mais esta manhã que o Senhor nos dá, para estudar a palavra de Deus. Hoje, amados, nós vamos estudar um tema muito importante, sobre essa questão da bibliologia, Não é todo mundo que gosta de estudar esses negócios, não, mas é importante, a gente estudar esses temas, para que a gente possa ter uma compreensão melhor, de como a Bíblia funciona, acontece, como ela chegou, Aí a nossa amada irmã Nana Gomes, está aí chegando, Então é muito importante a gente estudar esses temas, E hoje nós vamos estar estudando, qual foi a participação de Jesus Cristo em relação à Bíblia, Então é muito importante a gente saber qual foi a participação de Jesus. Jesus estudava a Bíblia, Jesus lia a Bíblia, Jesus tinha a Bíblia como uma autoridade, Então o que nós vamos estudar hoje, na manhã de hoje, daqui a pouco 10 horas o MIG, vai estar entrando aí ao vivo, E a gente então começa aqui na hora, para que a gente não possa prejudicar, atrapalhar o MIG, Até porque eu uso aqui alguns equipamentos, aqui no templo, e o MIG ali no templo antigo. Eu estou aqui no templo novo, e nós fizemos nosso estúdio mesmo de gravação ali no templo antigo, Aí eles chegam daqui a pouco aí, o pessoal começa a arrumar lá, e eles ficam querendo que eu termine aqui logo para levar os equipamentos para lá, Então eu tenho que terminar aqui uns 10, 15 minutos antes, para eles pegar aqui as coisas e terminar ali a organização, da atividade do MIG. Então nós vamos orar, O povo de Deus já está chegando aí devagar, E vamos falar com Deus, na manhã deste dia, Vamos falar com Deus. Enquanto isso, o povo vai chegando aí, Jardim Cruzeiro, União de Homens está chegando aí, Antônio Lisboa, que é o administrador aí desse grupo aí. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, Esse tema aí está chegando aí, a Congregacional de Mariana, Congregacional de Mariana, seja bem-vindo. Hoje bibliologia aí, pessoal aí, Congregacional de Mariana presente. Vamos orar então. Vamos orar. Nós te damos graças, ó Deus, por esta manhã que o Senhor nos concede para podermos adorar, glorificar o teu nome. Também, ó Deus, pelo dia de bênçãos, para o estudo da tua palavra,
esse tema, ó Deus, aqui sobre teologia, estudar os valores intrínsecos da Tua Palavra, Deus. Que o Senhor esteja então nos orientando, nos fazendo compreender as riquezas que a Tua Palavra é para as nossas vidas. Abençoa o Teu povo, aqueles que estão aqui agora cedo, acompanhando, que haja, ó Deus, então, uma interação de espírito, de tal maneira que todos nós saiamos daqui com uma compreensão maior, ó Deus, em relação à Tua Palavra. Então nos abençoa o Teu povo, as Tuas famílias, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem, olha, Valdir Gonçalves está aí também, ó, já chegando aí, né? Então a Flávia Dóia, né, está aí, ó, paz aí, Flávia Dóia, né, que está aí sempre acompanhando o estudo bíblico aí, né, bibliologia, né? Então, mas hoje nós vamos iniciar o nosso estudo, então, daqui a pouco o Miguel entra. Eu vou aqui mais devagar na introdução, porque às vezes outros irmãos vão chegando, né, e a gente dá um tempinho, mas a gente não pode demorar muito também, por causa das outras atividades. Então, Jesus tinha a Bíblia como uma autoridade, e Jesus tinha acesso às Escrituras, ele lia as Escrituras, né? Qual a participação de Jesus em relação às Escrituras? Então, irmãos, o que nós queremos dizer? Se Jesus valorizava a palavra de Deus, lia a palavra, né? Procurava saber da palavra, então, se Jesus, que é Jesus, tinha esse interesse, quanto mais nós, né? Olha, a Cássia Gonçalves, minha irmã, né? Minha irmã amada, querida, lá em Buritizeiro, Minas Gerais, entrou aí, né? Agora, seja bem-vinda, Cássia, né? Minha irmã querida, fica aí com a Bíblia aí do seu lado e vamos estudar a palavra. Então, se Jesus valorizou a palavra de Deus, né? E ele lia a palavra, então nós precisamos lê-la, né, examiná-la também. Tem até um texto, né, que diz que Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, se Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens, significa que Jesus lia as Escrituras, e a leitura das Escrituras fazia com que ele também tivesse essa educação, essa disciplina, né? Essa formação, né? Como diz daí, crescia Jesus em estatura e graça. Então veja que Jesus está progredindo, está desenvolvendo como pessoa humana, né? Uma pessoa humana, porque ele é Deus e encarnou e está desenvolvendo como homem, como pessoa, mas ele está desenvolvendo como pessoa a partir de quê? De uma formação, né, bíblica, na palavra de Deus, né? Por isso que a igreja congregacional dá ênfase, né, ao ensino das Escrituras às crianças, né? Por quê? Porque a gente quer que as crianças cresçam igual a Jesus, em estatura e graça, né, diante de Deus e dos homens. Então, vamos ver aqui, né, na introdução do nosso estudo de hoje, né, sobre esse tema, Jesus e as Escrituras. Então nós na introdução podemos dizer, amados irmãos, que o grande apelo para nós nos dias de hoje, né, atuais, é que regressemos de novo às Escrituras e tenhamos para com elas, né, as Escrituras, a mesma atitude de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse aqui é o nosso objetivo. Da mesma atitude que Jesus tinha quando ele valorizava as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, é necessário que todos nós também tenhamos esta mesma atitude. Por isso é que nós vamos hoje examinar qual era a visão de Jesus sobre a palavra de Deus. Qual o valor que ele lhe atribuiu e como foi que Jesus usou
as Escrituras. Como é que Jesus fez isso? Então, a primeira lição, irmãos, que nós podemos ver em relação a essa ação, essa atitude de Jesus em relação à palavra de Deus, é que ele cumpre as Escrituras. Ele cumpriu as Escrituras. Os irmãos lembram que lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, ela diz que ele esmagaria a cabeça da serpente, que da mulher ia nascer alguém que esmagaria a cabeça da serpente, lá em Gênesis 3,15. Essa fala, né, de Jesus pisar na cabeça da serpente, esmagar a cabeça da serpente, em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, lá mostra esse cumprimento. Então, Paulo escrevendo na igreja da Galácia, no capítulo 4, versículo 4, e 1 João, a primeira epístola, não pode confundir a epístola de João com o evangelho de João. A epístola de João fica lá perto do Apocalipse. Então, em 1 João, no capítulo 3, verso 8, também o apóstolo Pedro vai demonstrar esse cumprimento, né, de Jesus pisando na cabeça da serpente. Eu não vou ler assim os versículos, são muitos versículos, né, porque senão a gente não tem tempo, mas vocês vão conferindo e depois esse estudo vai estar disponibilizado tanto aí no Facebook, como a gente depois vai baixá-lo no YouTube, né, e os irmãos poderão rever esse estudo bíblico. Também, a outra coisa que a Bíblia diz a respeito de Jesus é que ele será semente da linhagem de Abraão. Ele é da linhagem de Abraão. Então, Gênesis 12, né, de 1 a 3, lá fala a promessa que Jesus fez a Abraão, Deus fez para Abraão, né, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando diz que em Cristo, em ti, em Abraão seria bendita todas as famílias da terra, se refere a quem? Se refere quando Jesus Cristo ia vir, né, e Jesus Cristo vindo da linhagem de Abraão, então todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então é isso que está fazendo aqui você hoje estudar esse tema, as Escrituras, em resposta a esta bênção. E tem mais textos, né? Os irmãos podem conferir depois, Gênesis no capítulo 17, verso 7, Gênesis no capítulo 22, verso 18, e Gênesis no capítulo 28, verso 14, né? Que ele vem da linhagem de Abraão. E o cumprimento disso, os irmãos podem ver em João, no capítulo 11, versos 51 e 52, né, agora no Evangelho, né, e Gálatas, no capítulo 3, versículo 16, e Hebreus, no capítulo 11, verso 17 a 19. Então, esses textos que nós citamos aqui, João 11, 51 e 52, Gálatas 3, 16, Hebreus 11, 17 e 19, mostram o cumprimento desta profecia, né, dessa promessa de que Jesus viria da descendência de Abraão. Então é muito importante isso aqui. Também a Bíblia diz que ele, Jesus, será da casa de Davi. Olha que coisa importante. Jesus vem da casa de Davi. Aí tem aqui vários textos, são tantos textos, mas que não dá para me ler aqui, né? Mas eu cito para gravar. Aí os irmãos depois poderão conferir, né, de forma mais devagar, mais atenta. Então, em 2 Samuel, no capítulo 7, verso 12 e 13, também Gênesis, no capítulo 49, verso 10, o Salmo de número 2, versículo 12, o Salmo de número 89, versos 3 e 4, o Salmo 110, 1 e 2, o Salmo 132, 11, e Isaías, no capítulo
11, versículo 1, e Jeremias no capítulo 23, verso 5, e 33, 17, e 33, 17, os versos 20 e 21. Todos esses textos afirmam que Jesus Cristo viria da casa de Davi. Ou seja, nós estamos falando de uma genealogia. Está falando da genealogia. Então Jesus vem da descendência de Abraão, conforme o texto que a gente já citou. Jesus vem também da descendência de Davi, né, conforme os textos que nós citamos. E agora vamos ver o cumprimento, né, que Jesus vem da casa de Davi. A gente vê isso em Mateus no capítulo 1, versículo 11. Mateus capítulo 22, 42 e 45. Marcos capítulo 11, versos 9 e 10. Marcos capítulo 12, 35 a 37. Lucas capítulo 1, versículo 33. Atos no capítulo 2, versículo 29 e 30. Atos 13, 23. Romanos capítulo 1, verso 3 e 4. Apocalipse capítulo 5, verso 5. E Apocalipse 22, 16. Esses textos aqui do Novo Testamento, amados irmãos, vêm dizer que Jesus veio da casa de Davi conforme as profecias do Antigo Testamento. Então no Antigo Testamento diz que o Messias viria da genealogia de Davi, e esses últimos textos aqui do Novo Testamento é o cumprimento desta promessa, desta fala profética importante de que ele viria da casa de Davi. Então veja, meus irmãos, que os irmãos observam que Jesus Cristo está correndo dentro das Escrituras, dentro das promessas, dentro das promessas. Então Jesus ele está dentro das páginas das Escrituras. Aí, como são muitos os textos e eles são importantes eu citar, porque está sendo gravado o estudo, então é importante que haja muita fundamentação para que outras pessoas, ao acessar esses estudos, eles possam ter as fundamentações daquilo que a gente está falando, né, para os estudos, né, e uma compreensão melhor. Então está tudo citado. Também, amados irmãos, no Velho Testamento diz que a vinda de Jesus, presta atenção, será precedido, ou seja, alguém que vem antes, será precedido por um mensageiro. O Velho Testamento afirma que alguém viria antes de Jesus preparar, anunciar a chegada do Messias. Isso está lá em Malaquias no capítulo 3, versículo 1, Isaías no capítulo 40, verso 3. Então esses dois profetas da antiga aliança diz que antes de Jesus viria um mensageiro. Isso se cumpre agora no Novo Testamento, né? Em Lucas no capítulo 1, verso 17, e Marcos no capítulo 1, verso 2 e 4. Nós estamos falando de quem? De João Batista. Então, a vinda de João Batista, que viria antes de Jesus, para preparar os caminhos de Cristo, foi anunciado isso na antiga aliança. Olha a perfeição da Bíblia. É isso, amados irmãos, que me traz tanto regozijo ao estudar as Escrituras. Essa harmonia, esta perfeição de fatos, que é falado lá no Antigo Testamento, e ele vem e acerta com precisão na nova aliança. E isso salta aos meus olhos, a glória dessas questões proféticas, a harmonia, a perfeição da forma como elas são faladas. Também, amados, o Velho Testamento diz que ele, Jesus, nasceria de uma virgem. Nasceria de uma virgem. Isso está lá, tipificado pelo menino, de Isaías, no capítulo 7, versículo 14.
Então está lá. E essa revelação de que ele nasceria de um menino se cumpre agora no Novo Testamento, que ele nasceria de uma virgem, né? Nasceria de uma virgem, né? Isso está lá o cumprimento em Mateus, no capítulo 1, versículos 18, os versos 21 a 23. Então você vê que o Velho Testamento fala, o Novo Testamento cumpre. O Velho Testamento fala, o Novo Testamento cumpre. E aí você vai vendo esse equilíbrio nas revelações de uma forma tremenda, precisa, categórica, fatal, inerrante, né? E isso enche os nossos corações, né? Ao perceber, né, o milagre das revelações. Outra coisa que o Velho Testamento diz, está lá em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, lá diz que Jesus nasceria em Belém. Esse cumprimento, né, de que ele ia nascer em Belém, está lá em Mateus, no capítulo 2, versículo 1. Né? Então o Velho Testamento diz até o local onde ele vai nascer. Até o local onde ele vai nascer. E categoricamente, né, em Mateus 2:1, né, vai mostrar. Então Miqueias 5:2 profetiza o local, Belém, e Mateus, no capítulo 2, versículo 1, registra, né, e tu, Belém, Efrata, precisão das revelações. Também, amados, o Velho Testamento diz uma coisa importante a respeito desse Messias, dessa pessoa profetizado a vir. A Bíblia diz que ele, né, isso no Antigo Testamento, o Velho Testamento, o Velho Testamento diz que ele seria o quê? Odiado, que ele seria desprezado, que ele seria injuriado, ele seria rejeitado, condenado e executado como um criminoso. Está lá os textos, Salmo no capítulo 22, verso 16, o Salmo 35, 19, o Salmo 69, né, 69, verso 4, o profeta Isaías no capítulo 52, verso 13 a 53, Daniel no capítulo 9, versículo 26. São textos no Antigo Testamento que falam como ele seria odiado, né, condenado, executado, rejeitado. E a gente vê o cumprimento disso, amado, né, dessas profecias do Antigo Testamento, aqui em Mateus no capítulo 20, verso 28, Mateus no capítulo 26, versos 67 e 68, Mateus no capítulo 27, verso 30, João no capítulo 5, verso 24 e 25, João no capítulo 19, 18, João no capítulo 20, verso 25 e Atos no capítulo 4, verso 27. Esses textos mostram como Jesus foi perseguido, como Jesus foi, né, rejeitado, desprezado, injuriado, né? Quer dizer, mais uma vez eu repito, o Velho Testamento fala e o Novo Testamento cumpre. Então no Velho Testamento as profecias, e elas vêm, né, e acontece com perfeição, né, a questão. Também, amados, outra questão que o Velho Testamento fala sobre Jesus, né, antes da sua vinda, o Velho Testamento diz, amados, que ele ressuscitaria. O Velho Testamento diz que ele ia ressuscitar. E onde é que está isso? No Velho Testamento. Está lá no Salmo 16, versículo 10.
no Salmo 49, verso 15, no Salmo 71, verso 20. Isso são os textos poéticos. Agora os profetas maiores, né? Isaías no capítulo 25, verso 8. Isaías capítulo 25, verso 8. Esses textos no Antigo Testamento diziam que Jesus iria ressuscitar. Agora vamos ver o cumprimento dessa profecia. Aí nós vamos ver isso em Lucas, no capítulo 24, versos 6, 31 e 34. Atos no capítulo 2, versículo 31. Apocalipse no capítulo 1, versículo 7. E Apocalipse no capítulo 14, versículo 14. Então, os profetas do Antigo Testamento anunciaram a ressurreição do Messias. E no Novo Testamento, nós vemos o Messias que morreu, né, foi sacrificado, né, e ao terceiro dia ele ressuscita em cumprimento às Escrituras. É bom citar uma questão aqui, amados. Tudo no Novo Testamento, ele é profecia do Antigo Testamento. Tudo. Então os profetas anunciaram que no Novo Testamento é o cumprimento. De formas que alguma coisa que não tem como base o Velho Testamento, nós não aceitamos como proféticos. Nós não aceitamos, nós congregacionais não aceitamos. Porque nós vivemos o cumprimento da antiga aliança. E o cumprimento da antiga aliança está registrado de forma prática o seu cumprimento. E é para nós congregacionais, só vale isso, o cumprimento das Escrituras, né, do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então qualquer coisa fora disso, para nós não tem nenhum significado, não tem nenhuma importância válida. Também, amados irmãos, outra coisa que o Velho Testamento afirma, profetizou a respeito de Jesus, é uma profecia do Velho Testamento, é que ele voltará em glória na consumação dos séculos. Os irmãos lembram que a escatologia, né, da igreja é que Jesus vem a segunda vez. Veja que engraçado, que no Velho Testamento, o profeta, ele já tem uma visão profética, que nós chamamos, né, do ponto de vista teológico, de longa alcance, porque as profecias, elas são assim, elas são de pequeno alcance, médio alcance e de longo alcance. O que é uma profecia de pequeno alcance? Algumas profecias que iam acontecer logo, né? A gente viu algumas profecias que os profetas davam, que logo acontecia lá na nação de Israel. Muitas delas já logo estava se cumprindo lá, mas já tinha outras profecias que já eram de médio alcance. Por exemplo, quando se profetizou o asilo, né, do povo de Israel, prisões, impérios que iam chegar, eram profecias de médio prazo, mas já tem as profecias de longo alcance. Que profecia de longo alcance? São aquelas que já profetizavam a segunda vinda do Messias, né? Então as do médio alcance, quando os profetas falavam sobre a vinda de Jesus, né, na primeira vinda, mas ele já tinha outra lá longe, como aqui o caso, né, que os profetas já profetizavam a glória de Cristo na consumação dos séculos. Aí é uma profecia de longo alcance, que ainda nem cumpriu, né, uma profecia da antiga aliança. Ela entra na nova aliança, né, está cortando a história para se cumprir depois. E onde é que está registrado isso, pastor? Uma profecia dessa que ultrapassa a igreja e vai lá do outro lado da igreja, da história da igreja. Onde é que está? Está lá em Daniel, no capítulo 7, versos 13 e 14. Né? Deus deu ao profeta Daniel a visão das questões escatológicas depois da igreja. A segunda vinda é do Messias. E tem uma capacidade profética de ainda mais alta envergadura, né? De uma dimensão muito grande, né? Então,
uma coisa extraordinária. E onde é que está o cumprimento, né, desta profecia de Daniel no capítulo 7, versos 13 a 14? Está aqui, ó, em Mateus, no capítulo 26, verso 64. Em Marcos, no capítulo 13, verso 36. Em Apocalipse, no capítulo 1, verso 7. E Apocalipse, no capítulo 14, verso 14. Então, amados, é uma profecia assim extraordinária, né, que ultrapassa e vai lá do outro lado da história escatológica da igreja. Então, Jesus, amados, ele está dentro, né, das páginas das Escrituras, corre a história das Escrituras, e não tem como você estudar a Bíblia sem Jesus, sem Cristo, é impossível. Eu vou estudar a Bíblia aqui, não quero ver Jesus, não tem. E você só vai fazer uma teologia correta se você colocar a centralidade dela a Cristo, porque o objetivo das Escrituras era mostrar Cristo desde Gênesis, né? Quando diz que ele pisaria a cabeça da serpente, ali vai correndo a história, os profetas vêm anunciando, profetizando os acontecimentos, e o Novo Testamento é o quê? É o cumprimento de tudo isso, né? E isso alegra o nosso coração, né, ao ter a percepção destas grandes revelações. Muito bem, então nós vimos aqui o primeiro ponto, né, Jesus e as Escrituras. Mas depois vocês vão ter acesso a esse estudo, né? Vocês poderão ver aí no Face, como vai estar disponibilizado depois no YouTube da IEC do Jardim Cruzeiro, né? Então vocês podem entrar lá no YouTube da IEC do Jardim Cruzeiro e rever esse estudo, que é muito importante. Isso aqui é uma aula, né, de teologia, né? Isso aqui estuda lá no seminário, isso aqui, né? Uma aula de teologia. Então você pode rever isso aí, que é muito importante. A segunda coisa que a gente vê, amados irmãos, Jesus, ele aceita a autoridade da Bíblia. É outra coisa importantíssima aqui. Jesus aceita a autoridade da Bíblia. Então, nesse aceitar a autoridade das Escrituras sagradas, né, a palavra de Deus, o livro amado por todos nós vamos ver em primeiro lugar que ele referia a Bíblia como palavra de Deus. Ele refere a Bíblia como palavra de Deus. Isso está em Mateus, no capítulo 19, versículo 4. Em Marcos, no capítulo 7, versos 11 a 13. E João, no capítulo 10, verso 34. Ele se refere à Bíblia como palavra de Deus. Então Jesus, né, quando pequenininho, José mais Maria, ensinava muito a Bíblia para Jesus. E é muito importante que os pais, né, valorizem o ensino das Escrituras para os filhos. Os filhos que aprendem a palavra de Deus, eles vão ter um diferencial muito grande na própria vida. Pode escrever o que eu estou falando. Eles vão ter outra noção de vida, não só a questão da vida eterna, do saber, né, dos planos de Deus para o homem, a salvação, a vida eterna, a volta de Jesus, que a gente vai morrer e vai para o céu, porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados na cruz, e que já está tudo resolvido, né? Nossas questões com Deus, né? Nossas dívidas, está tudo resolvido, graças a Deus nós vamos morrer em paz e para o céu. Jesus fez esta obra maravilhosa, mas também como cidadãos, nós vamos ter princípios muito melhores. Muito melhores. O problema do Brasil é princípio, né? Nossos princípios não são bons. Se nós tivéssemos uma nação com princípios bíblicos na palavra de Deus, com certeza nós no Brasil é outro, né? Questão de princípios, né, que faltam. Então, ensine os seus filhos as Escrituras, porque isso vai fazer diferença, né? Tanto na vida particular, social, humana, como também, né, nas questões eternas. Então Jesus refere a Bíblia como palavra de Deus. Segundo, ele cria que toda ela era igual em autoridade. Jesus acredita, ele ensina que toda a Bíblia ela é igual em
autoridade. Está lá em Lucas, no capítulo 24, os versos 25, 27 e 44. Ele ensina que toda a Bíblia ela é igual em autoridade. A outra coisa que a gente vê nesse reconhecimento da autoridade das Escrituras é que Jesus, amados, ele aceitava todas as histórias e milagres registrados na Bíblia como verdadeiros. Não prestou atenção no que eu falei? Jesus aceitava todas as histórias e milagres registrados na Bíblia como verdadeiros. Isso está lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 40. Mateus 24, 37 a 39. Lucas capítulo 4, 25 e 27. E Lucas 17, versos 26 a 32. Tem uma história na Bíblia, mas que parece até conto de mentiroso, mas que Jesus tem aquela história como verdadeira, que é aquela história lá de Jonas e o peixe, né? A Bíblia diz que ele foi engolido por um grande peixe, e que esse peixe que engoliu Jonas foi e vomitou ele na praia da cidade de Nínive. Isso do ponto de vista científico, isso é uma mentira. Do ponto de vista científico, isso é uma mentira. Do ponto de vista científico, não é possível alguém ser engolido por um peixe, ficar 3 dias dentro da barriga de um peixe, e o peixe vomitar ele lá fora da praia. Aí o pessoal diz, que Jonas era um cabra tão ruim que nem o estômago do peixe não gostou, Aí o pessoal diz que ele era carne ruim, Quando a gente come uma carne, alguma coisa estragada, a gente não vomita, é só comer alguma coisa estragada e vomita. Aí diz que o peixe vomitou Jonas porque ele era carne estragada. Aí Jonas, o peixe foi e vomitou ele para fora. A Bíblia diz, Jesus diz que aquilo foi verdade. Então Jesus acredita, ele diz que aquilo dali foi a verdade, que de fato o peixe engoliu Jonas e vomitou Jonas lá nas praias da cidade de Então Jesus reconhecia a autoridade das Escrituras. A outra coisa, meus irmãos, que Jesus ele coloca seu selo também no Novo Testamento, ele coloca também o selo dele no Novo Testamento. E como é que Jesus deixou o selo dele no Novo Testamento? É quando ele enfrentou o diabo lá no deserto, Mateus 4, 4 a 11 e Lucas capítulo 4, de 4 a 13. Os irmãos lembram que dessa disputa, podemos assim chamar, entre Jesus e o diabo, num lugar isolado, que não tinha ninguém para defender Jesus, foi no deserto. Agora só nós dois aqui, viu? Não tem ninguém para te defender. Jesus sozinho lá com o diabo lá no deserto. Então, os irmãos conhecem muito bem como é que Jesus estava cheio das Escrituras. Ele não tinha a Bíblia na mão. Ele não estava com os textos, Bíblia na mão, ele estava com ela na mente, na cabeça. E quando o diabo levou ele lá para o deserto, aí começa aquela disputa, ele estava ali, conhecimento bíblico na mente, ele enfrenta o diabo, apresenta a palavra de Deus com autoridade. Aí, ele diz, ali aquele texto, esses textos da tentação de deserto é a maior demonstração da importância que Jesus dava às Escrituras. E na hora que ele precisou enfrentar o diabo, aí ele estava cheio dela. Por isso que é preciso que você leia a Bíblia.
É preciso que os crentes valorizem a palavra e conheçam. Por isso que o povo está derrotado aí. Por isso que os crentes vivem derrotados aí. Porque não valorizam a palavra de Deus. Aí quando vem a tentação, né? Quando vem a tentação, quando vem as obras do diabo para tentar, cadê os crentes? Não tem como sair, né? Então é isso. Também a Bíblia diz que Jesus enfrentou as pessoas que o criticavam, né? Usando a Bíblia. Onde é que está isso, pastor? Está lá em Mateus, no capítulo 22, os versos 29 a 32. Ele enfrenta as pessoas que o criticavam com as Escrituras. Também, amados, ele enfrentou o sofrimento e morte. Está lá em Mateus, no capítulo 26, verso 54, e Marcos 14, 49. Jesus também, amados, pregou a Bíblia. Jesus pregou a Bíblia. Está lá em João 3,14, Mateus 12,40, Lucas 17, 26 a 27. Jesus pregou a Bíblia, né? Porque a autoridade da pregação é sempre a palavra de Deus. Amados irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso estudo de hoje, né? Eu sei que tem muita gente aí, ó, Zeca está aí, ó, acompanhando, né, o estudo bíblico, estou vendo aí, ó, né? Tem muita gente aí, né, acompanhando, e é bom mesmo, a palavra de Deus, o estudo das Escrituras, né, uma coisa importantíssima, e esse estudo aqui, né, que a gente está dando, que a gente, né, nem todo mundo dá importância, mas é muito glorioso isso aqui que nós estamos vendo. Então, para concluir, né, o nosso estudo de hoje, quarta-feira a gente continua, né, esse tema. Nós podemos dizer o que, mas ao ver a Jesus e as Escrituras, né, no Velho Testamento, as profecias sobre Jesus, a autoridade de Jesus nas Escrituras, o valor que Jesus dava às Escrituras, né? Jesus prega também usando as Escrituras, Jesus vive as Escrituras. Até porque foi ele que revelou elas, né? Jesus é que é a palavra, né? Ele diz que ele é a palavra do próprio Cristo. Então as Escrituras saíam do coração de Jesus assim, com uma precisão muito grande. Então, mas isso tudo, né, nos leva à conclusão de que a volta às Escrituras por parte da igreja contemporânea é crucial. Irmãos, nós nunca vimos uma época, né, de um povo que valoriza tão pouco as Escrituras como a geração de hoje. E na medida que essa geração desvaloriza as Escrituras, pior nós nos tornamos. A sociedade se apodrece ainda mais. Na medida que as pessoas vão distanciando das Escrituras, mais apodrecida a sociedade se torna. Então é crucial que a geração volte para as Escrituras. Traga os seus filhos para a escola dominical. Claro, nós estamos funcionando, mas logo, se Deus quiser, a gente vai voltar. Põe os seus filhos para estudar as Escrituras. Isso é diferencial. Então é urgente a necessidade de nós nos imbuirmos da mesma atitude de Jesus e voltarmos apressadamente para a Bíblia. É urgente que, assim como Jesus tinha a palavra de Deus, a Bíblia na sua mente, no seu coração, e ele vivia disso, vence as obras do mal com ela. Há necessidade de que os crentes, a igreja, voltem apressadamente para as Escrituras. E a Cristo, amados irmãos, seja o louvor, a Ele seja a glória, a adoração, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, nós estamos chegando ao final e comunicando que daqui a pouco, né, 10 horas, daqui a uns 15 minutos, mais ou menos, 20,
o MIG vai estar entrando. E lembrando que hoje, né, às 19h30, vamos começar às 19h30 mesmo, né? Então nós estaremos aqui com o nosso culto presencial, né? Então você que vem, né, venha, né, com sua máscara, né? A igreja aqui já está preparada, né, com as cadeiras diferentes, distantes. Aqui não vamos ficar dando abraço, né, nos irmãos, que a gente é doido que dá um abraço no irmão, né? A gente não vai ter essa prática, né? Então aqui a gente vem, participa do culto, né? E depois a gente vai para as nossas casas. Então às 19h30 nós estaremos aqui no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então que Deus abençoe a todos, né, se Deus quiser.